Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Você se lembra da infância na casa da avó, quando tudo parecia mais calmo, mais simples e mais cheio de carinho? Era comum encontrar um pequeno cãozinho de pelos longos deitado ao lado da poltrona, olhos brilhantes e curiosos acompanhando cada movimento da família. Muitas dessas lembranças envolvem um Shih Tzu, não apenas como um animal de estimação, mas como um elo emocional entre gerações. Esse pequeno cão, de aparência nobre e jeito carinhoso, parecia entender cada emoção que pairava no ambiente. Silencioso quando necessário, brincalhão quando solicitado. Para muitos, ele foi o primeiro amigo de infância, o guardião das lágrimas na adolescência e o fiel companheiro da vida adulta. Mas o que há de tão especial nessa raça? O Shih Tzu carrega consigo séculos de história. Criado para ser companheiro da nobreza chinesa, ele nunca teve outra função a não ser amar e ser amado. E talvez por isso ele tenha sido moldado pela história como um cão que não exige grandes feitos, mas cuja presença é transformadora dentro de casa. Com seus olhos arredondados, orelhas caídas e pelagem sedosa, ele cativa à primeira vista. Mas a verdadeira beleza do Shih Tzu vai além do visual. Está na forma como ele se conecta com os humanos, oferecendo afeto sem invadir o espaço e demonstrando alegria com simples gestos, como um olhar ou um toque de patas. Ao longo dos anos, o Shih Tzu passou a ser considerado por muitos o cão ideal para ambientes internos, principalmente apartamentos. Mas engana-se quem pensa que sua natureza é passiva. Por trás do olhar calmo, há um espírito curioso, teimoso e surpreendentemente inteligente que só se revela a quem realmente observa. Se você já teve um Shih Tzu em casa, sabe do que estamos falando. Ele é o tipo de cão que escolhe um canto da casa para observar o mundo, mas, ao mesmo tempo, está sempre pronto para se aproximar quando sente que você precisa. Um verdadeiro sensor emocional em forma de cão. Mas por que esse pequeno ser é tão bom em captar o que sentimos? Existe algo na personalidade do Shih Tzu que o torna um dos cães mais emocionalmente conectados com seus donos. E essa conexão não é um acaso da natureza. Está no DNA da raça e também na maneira como foi criada e moldada ao longo da história. Por trás de seu olhar delicado e pelagem ornamental, há uma estrutura emocional complexa que faz dele não apenas um cão de companhia, mas um reflexo das emoções do lar onde vive. E é exatamente isso que o torna tão especial para idosos, crianças, pessoas solitárias ou em recuperação emocional. Agora, imagine que tudo isso é apenas a superfície. O Shih Tzu, com todo o seu charme, também guarda desafios silenciosos que poucos conhecem. Cuidados específicos, comportamentos surpreendentes e características que, se mal compreendidas, podem causar frustração em donos desavisados. O que será que há por trás do olhar dócil do Shih Tzu? Quais segredos essa raça milenar ainda guarda? E será que, apesar de toda a sua fama, o Shih Tzu é mesmo o cão ideal para qualquer pessoa? A aparência encantadora do Shih Tzu pode facilmente nos enganar. Por trás daquele focinho achatado e olhos expressivos, existe uma raça com nuances comportamentais que exigem compreensão e, acima de tudo, paciência. Quem vê o Shih Tzu quieto, deitado no sofá, talvez não imagine que esse cãozinho pode ser, ao mesmo tempo, afetuoso e obstinado, calmo e desafiador. A primeira verdade que poucos falam sobre essa raça é sua personalidade forte. Sim, ele é pequeno. Sim, é uma raça de companhia. Mas isso não o torna passivo ou submisso. O Shih Tzu tem vontades próprias e muitas vezes decide por si mesmo o que quer fazer, ignorando comandos se não for treinado de forma adequada. Esse traço de teimosia não é um defeito, mas parte de sua identidade. Criado originalmente para agradar imperadores, o Shih Tzu sempre foi tratado com reverência.
Por isso, muitos carregam um comportamento quase régio, exigindo atenção e esperando carinho quando querem, não necessariamente quando você quer dar. Essa relação de troca emocional exige um tutor sensível, que saiba impor limites com afeto e constância. Outro ponto que merece atenção é o nível de dependência emocional da raça. O Shih Tzu não lida bem com longos períodos de solidão. Seu coração sensível sente cada ausência, e essa carência pode se transformar em ansiedade de separação, latidos constantes ou até comportamentos destrutivos. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que o cãozinho calmo pode, na verdade, carregar um coração inquieto. Além disso, o Shih Tzu pode demonstrar comportamentos territoriais, principalmente se não for socializado desde cedo. Latidos para visitas, possessividade com brinquedos e até ciúmes de outros animais são comuns em exemplares que não foram ensinados a compartilhar o espaço e o afeto. Esses comportamentos não surgem do nada. Eles são moldados pelas experiências que o cão vive desde filhote. E se você pensa em adquirir um Shih Tzu apenas pela aparência, é importante saber: essa raça exige tempo e dedicação. Sua pelagem, por exemplo, precisa de cuidados diários. Seus olhos, devido ao formato do focinho, demandam atenção constante para evitar lesões. E sua respiração, muitas vezes ruidosa, pode ser sinal de dificuldades respiratórias, típicas de raças braquicefálicas. Por isso, mais do que um cão de colo, o Shih Tzu é um companheiro que exige envolvimento. Ele se adapta perfeitamente a apartamentos, mas isso não significa que ele possa ser ignorado ou tratado como enfeite. O Shih Tzu quer participar, sentir-se útil, fazer parte da família. E quando se sente integrado, retribui com afeto puro e fidelidade absoluta. Aqueles que compreendem sua essência colhem um amor silencioso, mas profundo. O Shih Tzu não é espalhafatoso, não precisa chamar atenção o tempo todo, mas ele estará sempre por perto, acompanhando seus passos com aquele olhar que parece dizer: "Estou com você". Isso, por si só, já é um presente raro nos dias de hoje. Entender o Shih Tzu é mergulhar num mundo onde o afeto é sutil, mas genuíno. Onde a beleza externa esconde uma complexidade emocional rica e fascinante. Mas será que todos estão preparados para lidar com essas camadas de sensibilidade? Será que, no fundo, o Shih Tzu é um espelho das emoções de quem o cria? Se você já convive com um Shih Tzu, talvez tenha se identificado com muitos desses pontos. Compartilhe conosco sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outros tutores a entender melhor essa raça tão especial. E se você está considerando ter um Shih Tzu, inscreva-se no canal para continuar aprendendo tudo sobre essa verdadeira joia canina nas próximas partes deste vídeo. Aqueles que aprendem a ler os sinais emocionais do Shih Tzu logo percebem que sua sensibilidade não está apenas em seus olhos expressivos, mas em toda a sua postura. A forma como se aproxima lentamente, como toca com a patinha ou recua diante de um tom de voz mais firme, revela uma natureza que responde mais ao afeto do que à imposição. É por isso que a forma como o tutor lida com a disciplina faz toda a diferença. O Shih Tzu não responde bem a comandos secos ou métodos de adestramento agressivos. Ele precisa de firmeza, sim, mas sempre aliada à empatia. O tom da voz, o olhar e até o gesto das mãos são interpretados com precisão quase cirúrgica por esse cão. Em outras palavras, comunicação emocional é a chave. É comum que tutores de primeira viagem se frustrem por não conseguirem ensinar o Shih Tzu com a mesma rapidez que outras raças aprendem. Mas o erro não está na inteligência dele, e sim na forma de se conectar. Essa raça exige envolvimento emocional contínuo, e por isso, quem cria um Shih Tzu está, na verdade, educando a si mesmo também. Outro ponto muitas vezes ignorado é a importância da rotina. O Shih Tzu precisa de previsibilidade. Horários bem definidos para comer, passear e descansar ajudam a reduzir a ansiedade e criam um ambiente seguro para ele.
Quando essa estrutura falha, o cão pode demonstrar comportamentos que muitos confundem com birra, quando na verdade são respostas emocionais ao caos do ambiente. Sua inteligência emocional também pode gerar comportamentos inusitados. Alguns exemplares desenvolvem hábitos peculiares para chamar atenção: arrastar brinquedos para o seu quarto, suspirar alto quando ignorados, ou até sentar em portas de cômodos até que você o note. Esses pequenos gestos, muitas vezes interpretados como fofura, são também pedidos sutis de conexão. Além disso, o Shih Tzu possui uma memória afetiva aguçada. Ele se lembra de quem o trata com gentileza e também de quem o ignora. Ao perceber a ausência de vínculo, pode se tornar distante, apático ou mesmo indiferente. Por isso, não basta alimentá-lo bem e levá-lo ao veterinário. É preciso estar emocionalmente presente. E quando há vínculo, ele floresce. O Shih Tzu é do tipo que permanece ao seu lado em silêncio quando você está triste. Não exige brincadeiras, apenas companhia. E essa capacidade de oferecer presença sem invadir o espaço é um dos dons mais valiosos dessa raça. É como se dissesse sem palavras: estou aqui. E isso basta. Contudo, é nesse nível profundo de conexão que também surgem os maiores desafios. A hipersensibilidade emocional do Shih Tzu o torna mais suscetível ao estresse doméstico. Mudanças bruscas, brigas frequentes ou ambientes tensos podem afetar sua saúde e comportamento. Ele absorve o que está ao redor, como uma esponja silenciosa. Portanto, o verdadeiro desafio de ter um Shih Tzu vai além dos cuidados físicos. Ele exige que você cuide do seu próprio ambiente emocional, que esteja disposto a crescer como pessoa para proporcionar a ele uma convivência estável e segura. E é exatamente isso que torna a jornada com essa raça tão transformadora. Na próxima parte, vamos mergulhar em um ponto fundamental: como o Shih Tzu expressa amor, e quais sinais você pode aprender a decifrar para construir um laço ainda mais forte com ele. Porque sim, existem formas silenciosas e surpreendentes com que ele diz "eu te amo" todos os dias. Compreender os sinais de afeto do Shih Tzu é mergulhar em uma linguagem silenciosa, porém repleta de significado. Como mencionamos anteriormente, ele expressa amor de maneiras discretas, que muitas vezes passam despercebidas por olhos menos atentos. Ele não é exagerado em suas demonstrações, mas se faz presente com gestos simples e constantes. Por exemplo, um Shih Tzu que repousa próximo aos seus pés sem emitir um som está dizendo "confio em você". Quando ele leva um brinquedo até você e apenas o coloca ao seu lado, sem forçar brincadeira, é uma oferta. Uma espécie de presente simbólico. Um ritual canino de vínculo. Cada um desses comportamentos é uma pequena prova de afeição. E há também o famoso olhar prolongado. Um contato visual firme, sem medo, que transmite segurança e entrega. Especialistas em comportamento animal reconhecem esse gesto como uma das formas mais puras de amor entre cães e humanos. O Shih Tzu, quando olha nos seus olhos, está falando sem palavras: "Você é minha referência no mundo". No entanto, essa sensibilidade também o torna mais vulnerável a feridas emocionais. Mudanças bruscas de tom, ausência frequente ou falta de atenção podem não gerar reações imediatas, mas ficam gravadas em sua memória afetiva. E é nesse ponto que muitos tutores falham, ao confundir independência com frieza. O Shih Tzu precisa de constância e não de intensidade. Ele não exige grandes festas ao chegar em casa, mas repara se você passa direto por ele sem um gesto de reconhecimento. São nesses pequenos detalhes do cotidiano que ele mede a qualidade do vínculo. Um carinho leve ao passar, uma palavra suave, um olhar atento. Isso é amor para ele. E quando não se sente valorizado, o Shih Tzu pode se recolher. Fica em silêncio, mas não em paz. Torna-se introspectivo,
observador distante. Muitos tutores só percebem tarde demais que o cão está emocionalmente desconectado. Ele não late, não reclama, apenas se afasta. Uma forma delicada de dizer: me perdi de você. Para evitar que isso aconteça, é fundamental desenvolver uma escuta ativa, mesmo que silenciosa. Prestar atenção ao comportamento diário do seu cão, notar pequenas mudanças de humor, respeitar seus momentos de descanso e também propor momentos de troca real. Essa construção exige tempo, mas é profundamente recompensadora. A boa notícia é que, ao menor sinal de reconexão, o Shih Tzu volta a florescer. Ele não guarda rancor. Bastam alguns dias de carinho consciente, presença verdadeira, e ele volta a confiar, a se entregar. É como se dissesse: eu estava esperando por você. Poucas raças demonstram essa capacidade de renovação emocional como o Shih Tzu, e é justamente por isso que ele é tão especial. Em um mundo apressado, onde vínculos se tornam rasos e afeto se mede por aparências, o Shih Tzu nos convida a amar com delicadeza, presença e constância. Ele nos ensina que o amor não precisa ser barulhento para ser profundo. Se você também acredita que o verdadeiro amor está nos detalhes do dia a dia, continue com a gente nessa jornada. Inscreva-se no canal e ative as notificações para descobrir na próxima parte como a saúde emocional e física do Shih Tzu estão profundamente conectadas e como você pode oferecer a ele uma vida plena, equilibrada e cheia de significado. Compreender a delicadeza emocional do Shih Tzu nos leva naturalmente a outro aspecto fundamental: a sua saúde. Não apenas a saúde visível, física, mas também o reflexo direto que o estado emocional tem sobre o bem-estar do seu corpo. É aqui que tutores atentos fazem toda a diferença, porque, com o Shih Tzu, corpo e alma caminham juntos. Um dos sinais mais reveladores desse vínculo entre emoção e saúde é o apetite. Quando o Shih Tzu está feliz e bem ajustado, ele come com prazer, em horários regulares. Mas qualquer desvio emocional, uma mudança de rotina, um tom de voz mais severo ou mesmo uma ausência prolongada do tutor, pode fazê-lo simplesmente recusar a comida, não por birra, mas por perturbação emocional. Além disso, o sistema imunológico do Shih Tzu pode ser afetado por estresse crônico. Quedas de pelo fora de época, coceiras recorrentes e até alterações intestinais, como fezes mais moles ou com muco, são manifestações físicas que, muitas vezes, têm origem emocional. Por isso, mais do que remédios, ele precisa de estabilidade, previsibilidade e afeto constante. É comum ouvir histórias de cães dessa raça que adoeceram subitamente após uma mudança de casa ou a perda de um tutor. Nessas situações, o Shih Tzu entra em luto, e o luto, em cães, não é diferente do nosso. Ele se fecha, perde o brilho no olhar e, muitas vezes, desenvolve doenças oportunistas que se aproveitam da queda de imunidade. Por isso, criar um Shih Tzu exige uma abordagem que vai além dos cuidados de rotina. É preciso observar os detalhes com atenção. Está dormindo mais do que o habitual? Está menos interessado nos brinquedos? Mudou a forma de interagir com os membros da casa? Tudo isso pode ser sinais silenciosos de que algo não está bem. Outro ponto muitas vezes negligenciado são os olhos. Grandes e expressivos, os olhos do Shih Tzu são frágeis e sensíveis. Lacrimejam com facilidade, acumulam secreção e podem sofrer lesões com facilidade. Mas mais do que isso, eles são o espelho da alma desse cão. A tristeza, o cansaço e a alegria se manifestam ali com uma clareza comovente. O tutor que deseja oferecer qualidade de vida ao seu Shih Tzu precisa cuidar diariamente dos olhos, das orelhas, da pele e do coração, emocional e fisiologicamente. E esse cuidado, quando feito com ternura e regularidade, não só fortalece o laço, como também prolonga a vida e a saúde emocional do cão. Em contrapartida, quando o Shih Tzu se sente cuidado e compreendido, ele se transforma. Fica mais ativo, mais brincalhão e sua expressão muda. Ele começa a antecipar os momentos bons, cria expectativas positivas e transforma a casa em um lar. Poucos cães retribuem com tanta delicadeza
aquilo que recebem em cuidado. Essa reciprocidade cria uma relação de confiança rara, e é exatamente por isso que tantos tutores dizem que, ao cuidar de um Shih Tzu, passaram a cuidar melhor de si mesmos. Há algo nessa raça que nos chama para dentro, nos convida a sermos mais gentis, mais atentos, mais humanos. Na próxima parte, vamos mergulhar em um tema que ainda é pouco falado, mas essencial: a influência do ambiente doméstico sobre o comportamento e o equilíbrio do Shih Tzu. Prepare-se para descobrir como pequenas mudanças no seu lar podem transformar profundamente a vida do seu companheiro. Quando falamos em saúde emocional e física, é impossível não pensar no papel do ambiente onde o Shih Tzu vive. Essa raça, mais do que muitas outras, absorve as energias e ritmos da casa em que está inserida. E é por isso que cada detalhe da rotina doméstica pode influenciar diretamente seu comportamento e bem-estar. Um ambiente barulhento, com gritos constantes ou movimentações bruscas, pode gerar um estado de alerta permanente no Shih Tzu. Ele não demonstra isso de forma explosiva, mas seu corpo responde com tensão, sono fragmentado e até mesmo episódios de ansiedade. Casas onde o estresse se tornou parte do cotidiano tendem a gerar cães mais reativos e menos sociáveis. Por outro lado, em lares onde há tranquilidade, previsibilidade e respeito ao espaço do cão, o Shih Tzu floresce. Ele se sente seguro para explorar, brincar, descansar, observar. A ausência de ameaças emocionais no ambiente permite que ele expresse sua verdadeira essência, carinhosa, calma e extremamente afetuosa. É interessante notar como essa raça escolhe seus cantos preferidos da casa com precisão quase simbólica. Muitos Shih Tzus adotam locais estratégicos para observar a movimentação dos familiares, como se quisessem participar da rotina, mesmo sem serem chamados. Outros preferem lugares altos, como o encosto de um sofá, para vigiar e descansar ao mesmo tempo. Essas escolhas não são aleatórias. Elas refletem o nível de segurança e controle que o cão sente sobre o espaço. Um Shih Tzu que muda constantemente de lugar para dormir pode estar em busca de equilíbrio emocional, ou tentando fugir de estímulos que o incomodam. Por isso, observar seus padrões de repouso é uma forma silenciosa de entender suas necessidades. Além do ambiente físico, o ambiente emocional é ainda mais determinante. Conversas tranquilas, músicas suaves e até mesmo a luz natural filtrada por uma cortina fina são estímulos que o Shih Tzu aprecia. Ele percebe a harmonia do lar em camadas que muitas vezes passam despercebidas por nós. Outro fator importante é a previsibilidade dos cuidados. Alimentação no mesmo horário, passeios regulares e rituais de carinho constroem segurança. A quebra constante dessa rotina pode desencadear episódios de frustração e ansiedade. Para o Shih Tzu, a paz mora na repetição gentil dos bons momentos. E quando há harmonia no lar, ele se transforma. O olhar ganha brilho, os movimentos ficam mais suaves, a respiração se torna mais calma. É como se cada parte de sua anatomia entrasse em sincronia com a vibração do ambiente. Um Shih Tzu equilibrado transforma qualquer casa em um espaço de refúgio emocional. Por isso, o tutor que deseja cuidar verdadeiramente de seu cão precisa olhar para além do alimento e do brinquedo. É preciso olhar para si, para a energia que se cultiva em casa, para o tipo de presença que se oferece diariamente. O Shih Tzu não exige luxo, mas anseia por paz. Falamos sobre o impacto do ambiente físico e emocional na vida do Shih Tzu, mas há algo ainda mais profundo: a forma como ele absorve e reflete as relações familiares. Esse cãozinho não é apenas um membro da casa. Ele se transforma em um espelho silencioso das dinâmicas afetivas do lar. É comum ouvir tutores dizerem que seu Shih Tzu parece escolher uma pessoa da família como figura principal de afeto. Essa escolha não é aleatória. Ela se baseia em padrões de voz, gestos, olhares e principalmente em presença emocional genuína. O cão reconhece quem está realmente disponível, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E quando essa conexão se estabelece, nasce um tipo de lealdade profunda.
O Shih Tzu começa a moldar seus horários aos da pessoa escolhida, a antecipar seus passos e até a intuir mudanças sutis de humor. Essa conexão pode ser reconfortante, mas também demanda responsabilidade. O cão passa a sentir intensamente os altos e baixos desse relacionamento. Um tutor estressado, por exemplo, pode provocar um Shih Tzu inquieto. Um ambiente de discussões constantes pode gerar um cão mais retraído ou até mesmo apático. Já relações harmônicas, pautadas pelo respeito e pelo cuidado, criam um cão que expressa segurança, alegria e serenidade no dia a dia. Além disso, o Shih Tzu tem uma habilidade rara de promover reconciliações silenciosas. Há inúmeros relatos de famílias que perceberam como o cão tentava se interpor entre discussões, deitar entre as pessoas ou agir de forma cômica nos momentos mais tensos. Como se seu instinto natural fosse o de restaurar a paz. E é exatamente isso que ele faz. Ele cria pontes emocionais invisíveis. Com sua presença constante, sua doçura silenciosa, seu olhar compassivo, o Shih Tzu nos convida a desacelerar, a refletir, a tocar com mais leveza as relações que construímos todos os dias. Mas também é verdade que, quando ignorado ou exposto a relações tóxicas, esse cão adoece por dentro. Ele perde o brilho, perde o apetite, perde o desejo de brincar. Sua tristeza não vem em latidos, vem em ausências. Ele desaparece devagar, dentro da própria casa. Por isso, mais do que ensinar comandos ou rotinas, o maior presente que podemos dar ao Shih Tzu é a coerência afetiva. Estar presente com o coração, ouvir com o olhar, acariciar com intenção. Ele não precisa de palavras bonitas, ele precisa de afeto constante. Ao entender essa linguagem silenciosa, muitos tutores relatam transformações não apenas no cão, mas em si mesmos. Eles aprendem a observar mais, a reagir menos, a ouvir com mais empatia. O Shih Tzu, com sua presença suave, nos ensina a ser mais humanos. Ao mergulharmos nessa jornada silenciosa do Shih Tzu como espelho das relações humanas, torna-se impossível ignorar uma de suas maiores vulnerabilidades: o medo da solidão. Embora pareçam independentes em certos momentos, esses cães carregam uma necessidade profunda de conexão contínua, não por dependência frágil, mas por um instinto genuíno de pertencimento. O Shih Tzu não é um cão feito para longos períodos de isolamento. Sua natureza sensível o torna especialmente suscetível à solidão silenciosa. Não é raro que ele desenvolva comportamentos como lamber excessivamente as patas, chorar quando deixado sozinho, ou mesmo perder interesse por brincadeiras antes adoradas. Mas nem todo tutor percebe esses sinais. Em uma rotina acelerada, é fácil confundir o silêncio com o equilíbrio. A verdade, no entanto, é que o Shih Tzu precisa de presença, não apenas física, mas emocional. Ele quer sentir que pertence, que é notado, que sua existência tem um papel no cotidiano da casa. Essa é uma das razões pelas quais muitos Shih Tzus desenvolvem laços tão profundos com idosos, crianças ou pessoas que estão mais tempo em casa. Eles não escolhem pela idade ou energia, mas pelo compasso da presença. Onde há olhar, toque e atenção verdadeira, ali está o lugar seguro. Infelizmente, nem todos os tutores compreendem essa necessidade afetiva. Alguns veem o Shih Tzu como um enfeite dócil, bonito, limpo, discreto, mas se esquecem de que, por trás dos olhos grandes e da pelagem macia, existe uma alma que sente profundamente. E quando essa alma não encontra eco, ela se fecha devagar. Mas há esperança. Mesmo cães que passaram por negligência emocional têm uma surpreendente capacidade de regeneração afetiva. Basta tempo, paciência e gestos repetidos de afeto verdadeiro. O Shih Tzu não guarda rancor. Ele guarda memórias. E com novas memórias, ele constrói novas pontes. É nesse processo de reconstrução que muitos tutores também se curam. Cuidar de um Shih Tzu é, em muitos casos, um convite à própria reconciliação emocional. É reaprender o valor do toque, da escuta silenciosa, da pausa entre as palavras. Ele nos mostra que amar é estar.
sem pressa, sem cobrança, apenas presente. E talvez seja esse o verdadeiro poder dessa raça. Ela nos transforma pelo simples fato de existir conosco. Sem exigir, sem forçar, apenas sendo o que é, um pequeno mestre do afeto e da observação. Na próxima parte, vamos concluir essa jornada com uma reflexão final. Como o Shih Tzu pode, ao longo dos anos, se tornar não apenas um animal de estimação, mas um legado afetivo na vida de uma família inteira. Até já! Conforme avançamos nesta jornada silenciosa e sensível ao lado do Shih Tzu, percebemos que essa raça vai muito além do que se vê. O que parecia ser apenas um pequeno cão de companhia, revela-se, na verdade, uma presença que transforma ambientes e relações, silenciosamente, dia após dia. E é exatamente nesse silêncio que está o seu poder. O Shih Tzu não impõe sua importância com latidos altos, nem com energia excessiva. Ele marca sua presença nos detalhes, no olhar que acompanha discretamente cada passo, no suspiro leve ao se aconchegar ao lado do tutor, no andar tranquilo que segue o ritmo da casa. Ao longo dos anos, muitos tutores relatam que o Shih Tzu se tornou parte essencial de suas memórias mais afetivas. Está presente nas manhãs calmas de domingo, nas tardes em que a solidão ameaçava bater, nas noites em que bastava seu calor perto dos pés para tudo parecer mais leve. Eles não crescem apenas dentro da casa. Crescem dentro da gente. E quando inevitavelmente chega o tempo da despedida, esse pequeno ser deixa um vazio que é prova de sua grandeza. Porque o amor que ele entrega não tem urgência, mas tem profundidade. Não exige nada em troca, mas muda tudo à sua volta. É por isso que, ao pensar em adotar ou conviver com um Shih Tzu, é importante ir além da estética, da fofura ou da praticidade. Pergunte-se: você está pronto para viver uma relação silenciosa, intensa e repleta de significados? Está disposto a ser observado, compreendido e acolhido por um ser que, mesmo sem falar, entenderá mais de você do que muitos humanos? Talvez você também esteja vivendo um momento de reencontro com a sensibilidade, com a leveza e com os afetos esquecidos. E quem sabe, o Shih Tzu possa ser exatamente o elo que faltava para essa reconexão acontecer. Afinal, ele é mais do que um cão. Ele é um companheiro de alma. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também reconhece essa necessidade de vínculo verdadeiro. Então, aproveite para refletir. Existe espaço na sua vida para esse tipo de amor silencioso, mas transformador? Se este vídeo tocou você de alguma forma, considere compartilhar com alguém que também ame essa raça encantadora. E se quiser acompanhar outras histórias como essa, fique à vontade para se inscrever. Há muito mais a ser contado e sentido. Obrigado por acompanhar até aqui. Que a ternura do Shih Tzu siga com você.